Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Estamos de volta com o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, deixando um abraço para os amigos do YouTube que nos dão os feedbacks, que nos abraçam, aos amigos do GE Francisco de Assis e aos amigos também do Pautalk, que procuram pelo YouTube para dar continuação ao nosso estudo, já que estamos ausentes do estudo ao vivo. Hoje é 23 de abril, hoje é terça-feira, 23 de abril já é segunda-feira. O estudo seria para amanhã, então nós vamos adiantar para o dia de hoje. Então, que seria 24, né, o estudo. Nós estamos aqui no meio de um diálogo. A Dona Ivone, na verdade, está contando como é que foi aquele pressentimento, os sonhos que ela teve anteriormente à desencarnação da mãe. E eu tinha contado aqui para vocês a situação que foi a desencarnação da minha própria mãe. Como foi que eu reagi, né? Como foi que chegou até mim as percepções, aconteceu comigo também, e outros casos também que nós iríamos contar. A mãe de Dona Ivone, que ela viu no sonho o funeral, e ela estava sempre assim chorando, até que abriram vários sonhos repetidos, né? Abriram o caixão e ela viu que era a sua mãezinha. E ela continua com efeito pelo mês de setembro daquele mesmo ano, que era 1939, né? Minha mãe adoeceu gravemente. E a 1º de outubro pela manhã, eu procurava repousar algumas horas depois de uma noite insone velando a querida doente. Adormeci levemente e logo um sonho muito lúcido mostrou-me meu pai, falecido 4 anos antes, aproximando-se do meu leito para dizer com satisfação e vivacidade: esperamos sua mãe aqui no dia 17. Faremos uma recepção para ela, que bem a merece. Está tudo bem. Eu acho engraçado ela dizer assim, com uma satisfação e vivacidade. O marido feliz, porque a esposa estava voltando, gente. Estamos falando de uma pessoa que ia morrer. E a turma de lá estava festejando, né, com alegria enorme para esse retorno dela. Isso me lembra, agora me vem um flash que outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses antes da desencarnação da minha mãe, logo quando ela adoeceu, eu tinha recebido uma psicografia e era um espírito orientando, um espírito mentor, não é? E dizia, olha, a situação é assim, assado, vocês têm que agir assim, assado e tal e tal. E fala, olha, a visão dos parentes que estão do lado de cá é bem diferente da de vocês. Né? Então eles estavam assim naquela organização para recebê-la, na organização para tê-la, né, ali com eles. E tem uma música muito linda que é do Plínio Oliveira, que chama Desatar, que eu vou tentar lembrar a frase para dizer para vocês. Ouvi muito essa música, tinha assim saudade do meu pai, sabe? E aí escutava muito, chama Desatar, que ele diz assim: se alguém chora ao vê-lo partir, alguém há de sorrir ao vê-lo chegar, ao vê-lo voltar. É muito lindo. É verdade, né? Muitos choram, né, quando a gente vai reencarnar. O maior problema é quando a gente vai reencarnar. Quando nós vamos reencarnar é um problema. Porque aí é choro e ranger de dente, né? A turma fica preocupada. Como é que vai ser isso? E a volta não. A volta você tá voltando para a sua casa mesmo, né? Tá voltando. E se voltarmos com a consciência tranquila, nós vamos voltar bem, com aquela sensação de dever cumprido, né? Por sinal, eu vou... essa questão do voltar com dever cumprido... 2 coisas eu vou lembrar para vocês. Uma, que agora, hoje no estudo lá do GE, né, a comunicação do Espírito Novel, eu já ouvi, participei ali com a Nayane, entrou com as ideias e tal. E o Espírito Novel, o menino desencarnou com 23 anos, né, tá bom. Aí eu deixei a pergunta lá, né. Ele foi pego de surpresa, ele sofreu, ele estava no auge da juventude, preocupado com as coisas do mundo,
né, naquela idade, vocês imaginem hoje. Aí eu fiquei, gente, imagine se fôssemos nós, há 23 anos, porque a gente empurrar com a barriga, né? Apesar que naquele tempo, 23 anos, tinha a cabeça mais focada. Pra dizer a verdade, tinha menos distrações. Mas era um menino de qualquer jeito. Então, empurrar com a barriga, né? Dizer assim, tá bom, eu vou aprender depois, eu vou deixar pra me preocupar com essas coisas quando eu tiver mais idade, eu ainda sou um garoto, eu ainda sou uma garota. Então, quantos de nós, se fôssemos pegos pela desencarnação há 23 anos, como é que teria sido, né? Boa pergunta. A outra coisa é que os Amigos da Luz me divertiu bastante esse fim de semana, porque eu sou uma boba pra rir. Então eu ri assim de chorar, porque as piadas do vídeo eram muito bem feitas, muito doutrinárias. Então eu entendia bem e ria muito, né? Então tem a da desencarnação, que o ator chega como se fosse um jogador de futebol dando uma entrevista saindo do jogo. E tem da reencarnação, o cara dizendo como estava planejando a vida dele. Então, são duas situações que nós vamos encontrar sempre, né? Porque uma hora a gente reencarna, outra hora a gente desencarna. E pensando os espíritos protetores, coitados, né? Amigos fiéis, que nos amam sempre. Sempre presentes. Se nós os chamamos, eles, presentes. Tô aqui. Sem rancor, sem mágoa, né? Enfim. Vamos voltar pra Dona Ivone, né? Então o pai dela tava lá, pimpante, feliz, alegre, né? Nós vamos fazer um recebimento. Olha que linda a recepção, uma festinha. Lembrando também, pra vocês conhecem o livro Voltei, do irmão Jacó? O livro Voltei do irmão Jacó, que era o Federico Fig, né? Que foi o diretor da Federação Espírita Brasileira. Vocês lembram que ele era tchecoslovaco, e ele foi espírita patente, mas ele foi até doutrinador. Mas no ser doutrinador, nele faltava aquela sensibilidade, aquele amor pelos espíritos, amar faltava, né? Então ele desencarna e Fig, né, se vê opaco, né? Eu já contei várias vezes essa história em outros estudos, mas volta e meia puxa essa conversa de Fig, né? Fig, né, fica opaco. Fica chateado, né? Porque ele não tinha luz. Ele não tinha aquela luminosidade que tinha os companheiros dele, né? Então, doutor Bezerra, super iluminado, a filha dele, Marta, a galera espírita que ele conheceu, que tinha antecedido ele, a galera brilhosa e ele opaco. Normal, né? Como se olha pra uma pessoa normal, não tem brilho ao redor. Ele ficou muito chateado. Ele ficou chateado. Ele passou o livro assim, muito chateado, com essa luz que ele não tinha. Mas tem uma coisa interessante. Não era um qualquer um, porque foi recebido por Dr. Bezerra, a desencarnação dele cuidado por Dr. Bezerra. Depois é levado, tanto Belino lá para casa da filha. Fica com a filha, cheio de cuidados e tal e tal. E uma semana depois da desencarnação de Fig, fizeram uma festa, gente. Foi uma festa para receber Fig, né? Vamos dizer assim, a volta dele para o mundo espiritual. Aí estão as crianças cantando coro. Olha que lindo, né? O pessoal que ia ser equipe de trabalho, que ele ia trabalhar em reuniões de desobsessão, né? Ia dar assistência. Ele ia formar uma equipe. O pessoal que ia estar já estabelecido para trabalhar com ele. E tem até uma materialização de um espírito, acho que Bittencourt Sampaio. O espírito de Bittencourt Sampaio, também encarnado no Brasil, um vulto espírita de extrema importância para o movimento espírita brasileiro. E tem uma festa. E ele se sente assim, emocionado, se sente assim, não merecedor, aí ele chora, né? De emoção, então teve uma festa. Então, vocês verem que eu tô dando um gás em vocês, assim, vocês ficarem entusiasmados, que no dia que acontecer, se vocês não empurrarem para o amanhã, vou deixar para fazer depois e puderem fazer hoje, tem uma diferença. Existe um culto, uma ideia, assim, de dizer, mas o conhecimento espírita, não importa ser espírita. Nossa Senhora, tem uma diferença grande de ser espírita.
Você não está sendo chamado para ser espírita por acaso, né? Você está vivenciando a realidade de espírita para fazer a diferença como espírita na sociedade que você se encontra, em posse de conhecimentos libertadores, né? Libertadores. Conhecimentos que não faz de você melhor no sentido, não lhe dá um título, não lhe dá um passaporte, um carimbo de entrada, mas lhe dá possibilidade, você não pode negar isso, para que você seja melhor. E aí cobra mais a sua consciência, né? Você sabe mais. E ter o conhecimento dessa vida depois da morte é uma questão óbvia. Educa o seu psiquismo. O seu psiquismo vem educado. Lembra daquela questão de educar o psiquismo? E aquilo vem na sua mente, então você sabe, olha, nossa, desencarnei. Como é que você vai saber, né? Seu período de perturbação vai ser mais curto. Porque você vai se reconhecer. Olha logo pro pé, vê se tem pé. Tenta se ver no espelho material. Se não refletir, já era, já foi. Não tá mais. E o amigo meu disse assim, olha logo pro meu pé, né? O que tem a ver isso? Mas olhar pro pé, porque dizer que o pé não ia aparecer. Mas tem uma diferença assim, né? Então nós somos chamados para essa responsabilidade. O psiquismo a gente vem habituado. Então tô dando um gás em vocês, para que vocês possam fazer o melhor de vocês hoje. Não esquecerem que a mente da gente vai batalhada no estudo, nos conteúdos, nos livros, no que ouve, no que vê, para que a nossa mente seja um foco de luz, né? Ah, Ju, mas a perfeição não vai ser alcançada na encarnação. Não vai não, não vai mesmo. Mas não quer dizer que isso tem que ser a desculpa para eu continuar nas minhas manias, nas minhas paixões, nos meus vícios, né? São os desculpismos que a gente tem, faz parte da vida também, viu, gente? Quem tem um desculpismo para uma coisa, quem tem um desculpismo para outra, isso assim é super natural também, né? Aí me lembra esse vídeo do Amigos da Luz. O cara tá organizando a reencarnação dele, né? Ele falou, poxa, eu quero chegar à minha meta de espírito puro daqui para a próxima Copa. Ai, não neguei para vocês que eu dava grito de risada. Porque imagina, né? Daqui para a próxima Copa você tá com um dos seus objetivos ser espírito puro. Copa de que planeta de provas e expiações que você vai migrar de novo, né? Para você chegar a espírito puro em uma Copa do Mundo, você tem que ser exportado de novo para outro planeta de provas e expiações, né? Mas vamos lá. A 18 de outubro ela expirava, sob nossas preces resignadas, porque durante todo o dia 17 apenas viver a vida orgânica. Então, só estou fazendo um resumo para vocês que ela comprovou, tá? Que essa desencarnação ocorreu. E foi o Charles. E era um método de Charles. Eu ainda falei para vocês que Charles, que era seu espírito protetor, desculpa, era o Carlos, né? O Monsenhor não, esqueci o título nobre dele, que ele tinha quando ele estava encarnado e era pai dela. Então, ele tinha um jeito de ser mais seco, né? Falei com vocês. Já Dr. Bezerra foi pai dela, mas foi pai dela quando ela foi Caroline, lá na época dos evangélicos, dos protestantes. Era da rainha, me esqueci o nome, deu um branco na minha cabeça. Na noite de São Bartolomeu, né? Ele foi pai dela ali. Quando ele foi Felipe I, tinha muito tempo e não tá muito cravado nele. Não deu para ele ter aquela vivência de desilusão muito profunda como a Dona Ivone quando ela estava encarnada, né? Então tá bom. Ele era mais ameno, ele mais aquele pai-avô, né? Então, ele tinha uma forma diferente de abordagem. Vamos para frente. Aqui ela continua. Várias são as formas pelas quais os nossos amigos do mundo espiritual nos participam os grandes acontecimentos de nossa vida. Também, a morte de meu pai foi descrita antes que ocorresse, mas através de suave parábola, criada pelo espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Conforme se verá mais abaixo, a visão pelo sonho nem foi tão forte, nem tão dramática, como foi relativa à morte da minha mãe, embora encerrasse o mesmo aviso premonitório. Ao que parece, o caráter dos instrutores espirituais
muito influi na forma pela qual criam as visões ou advertências que nos concedem nessas ou em outras circunstâncias, assinalando-as com a própria personalidade. O espírito Charles, embora sua elevação moral espiritual é inequívoco amor que consagra meu espírito, caracteriza-se pelo modo enérgico de agir e se relata fatos, se adverte, imprime o próprio tom positivo na forma de proceder. Como já tive a oportunidade de relatar nestas páginas, no que me diz respeito, ele exige o máximo das minhas forças mediúnicas. E quanto às provações, porque tenho passado, chegou francamente a declarar que não me pouparia nenhuma delas, porque me são necessárias a reeducação do caráter, apenas prometendo sofrê-las comigo e ajudar-me a bem suportá-las. Os 2 livros, por ele a mim concedidos mediunicamente, Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado, se revelam como obras fortes, vigorosas na dramaticidade exposta, capazes de levarem a emoção à alma do leitor. O sonho premonitório, anunciando a desencarnação de minha mãe, caracterizou-se por cenas do mesmo tipo dramático, emocionantes pelo realismo e também pela persistência, visto que durante cerca de 6 meses as visões me perseguiram de modo constante. Adolfo Bezerra de Menezes, porém, caráter doce e como que receoso de molestar o próximo, refere-se a assuntos igualmente dramáticos. Mas nós vamos continuar no nosso próximo áudio. Até daqui a pouco. Ecotiquá, de novo. Olha aqui nós, novamente. Ecotiquá. Então, ela vai falando do que eu já tinha dito, a questão do caráter dos 2, né? Caráteres diferentes e interessante isso, porque os espíritos bons, os espíritos de segunda ordem, eles mantêm caracteres, né? Eles têm os caracteres deles. Então, um vai tender mais para arte, outro para ciência, outro vai ser mais doce, outro vai ser mais severo, porque tem uma aptidão para uma coisa, aptidão para outra. Isso é normal na evolução. Não tem como saber tudo. Os espíritos não sabem tudo. É diferente dos espíritos que vão beirando a perfeição. Porque ali nos espíritos de segunda ordem, da segunda classe, os espíritos superiores de fato, né? Eles já têm nuances que não dá para ter muita distinção das aptidões. Quando chega a ser espírito puro, nossa, sabe tudo de tudo. Já falei isso aqui com vocês, né? Os espíritos sabem tudo de tudo quando chegam na perfeição. Então, vocês imaginem assim, um Jesus que sabe consertar um cano, a um Jesus que sabe fazer uma operação do coração. Tem noção? Pois é, sabe tudo. Já, né? Então, e ela fala dessa questão caracterial, né? Charles, como eu falei para vocês, estava mais vivo a severidade com ela porque ele tinha prometido que não iria desistir dela, porque ele falhou com ela. Eu vou contar mais ou menos um pouquinho a situação da vida dele com ela, para vocês terem noção por quê. Porque muitos de vocês não sabem, tá? Porque não acompanham esses estudos desde o início do Devassando do Invisível, quando eu trouxe a biografia dela, quando eu trouxe para vocês, assim, as conexões que eu encontrei nos anos e tal. Então, eu vou contar para vocês mais ou menos. Isso aqui é o nosso momento de novela espírita. Tananana, vamos lá. A dona Ivone, como é que eu vou dizer para vocês? Vamos pegar Charles, que era Carlos, um nobre, filântropo, médico, muito rico, mas muito homem de bem também. Então, é aquele tipo de rico dedicado ao outro. Imaginem. Então, ele tinha um hospital que ele trabalhava em prol das pessoas na Espanha. Tá bom? Ele é espanhol. Já estudava
as comunicações dos espíritos, porque ele já era adepto de Swedenborg, porém, não o espiritismo, porque ainda não tinha surgido, tá bom? Então, vamos ver uma realidade. Ele era novo, um rapaz moço, jovem, ele tinha um grande amigo também, né? Um grande amigo que estava sempre com ele nisso tudo. Ele conhece, passando com sua noiva, muito bonita, indo para uma ópera, ele acaba conhecendo, ele passa numa taverna, e vê uma cigana dançando. Ele toma um choque. Aí ele desce desesperado e vê aquela cigana para ver. E a noiva acha estranho, né? Fica enciumada e percebe que ela está doente, febril, forçada, atabalando, dançando e tal. Aí ele corre e vai acudir ela, né? E sente um amor profundo por ela, como se tivesse reencontrado uma figura amada. De fato, reencontrou. Ele era Charles e a cigana, jovem, ainda menina, era Dona Ivone. Naquele tempo, ela se chamava Cigana Nina. Tá? Tem um conto em outro livro perdido aí que tem esse conto da Cigana Nina, né? Sempre psicografia dela. Ela foi recebendo aos poucos, assim, as informações. Então, ele pega ela ao coração, aí cuida dela, a noiva fica com muito ciúme, mas ele diz pra ela assim, olha, o amor que eu tenho por você é um amor de irmão, não é um amor de homem, porque ela já era envolvida com prostituição, né? Porque foi colocada para se prostituir pelo cigano, que ficava administrando ela, tadinha. E ela tinha sido abandonada, por sua vez, bebê. Ela era hebreia. E ela era filha de um casal hebreu. Não sei por que a mãe abandonou. Aí ela foi crescida pelos ciganos e teve essa fim aí. Aí ele pega ela, tira ela daquilo lá, pega ela e leva ela para casa dele. Não levou para casa dele para cuidar dela e tal. A noiva ficou enlouquecida, né? Mas deixou claro para ela que iria casar com ela. E com aquela cigana, com aquela moça, ele tinha amor de irmão, não sabia explicar o porquê. Ele toma conta dela e tal e tal. Aí vou resumindo, né? Chegou um ponto que ele teve que viajar, aconteceu várias coisas, mas chegou um ponto que ele teve que viajar e deixou a cigana em casa. Os empregados da casa, que achavam desaforo de uma cigana estar lá, e a noiva armaram dizendo que ele tinha mandado uma carta botando ela para fora de casa. Eu sei que ela ficou tão desiludida, tão arrasada, que foge. No que ela foge, que ela estava doente, né? Ela já estava doente, com tuberculose. No que ela foge, aquela coisa toda, sentida, e ele vai tentar achá-la, depois descobre que foi a noiva, não casa mais, aquela confusão danada, porque imagina, né? Ele ficou desesperado, que não a encontrava, e nas suas viagens ela pega e retorna para casa dele, mas ela já estava morrendo. Aí quem acode ela, interna e cuida dela, é o melhor amigo dele. Olha essa informação que eu vou dar para vocês. O melhor amigo dele, que agora eu me esqueci o nome. Que era também filântropo. Não era rico como ele, mas ajudava o amigo nisso, né? Ajuda as pessoas, era médico. E cuida dela, cuida do enterro dela, enterra ela direitinho e manda a carta para ele. Assim, ó, Nina voltou, mas ela morreu. Aí o que é que ele faz? Ele se revolta muito, fica muito magoado com a noiva, né? E vai embora para Paris. Quando ele vai embora para Paris, ele já trocava cartas com Allan Kardec, ele fica amigo de Allan Kardec, ele frequenta a Sociedade Espírita Parisiense. Então eu já tinha dito isso para vocês, que existem espíritos que são espíritas já tem tempo, como existem espíritos que reencarnam e depois ficam espíritas, mas eles vêm assim de um passado reencarnatório católico, por exemplo, foi padre, reencarna e fala, não, tal, espírita. Mas o que é que ele tem de herança? Muito dentro do catolicismo, muitos anos, muitos séculos, né? Então ele traz aquele ranço, aquela coisa religiosa da religião focada para a doutrina espírita.
Charles não. Charles já não era católico, tá? Então já era um estudioso dos assuntos espíritas. Inclusive, tá, gente? Antes disso, ele foi príncipe da Índia, então já era ligado com o hinduísmo, tá? Ele tem uma experiência espiritualista muito grande como espírito, então ele não tem mais foco, raiz com a Igreja Católica. Porque existem tantas religiões no mundo, né? Para o espírito fazer experiência. Então ele vem nessa encarnação, desse jeito, assim, assado, aí ele pega e vai embora para Paris, como eu estava falando para vocês, e participa das reuniões mediúnicas da Sociedade Espírita Parisiense. Chegando lá, com o tempo, através de um dos médiuns de Kardec, quem se comunica? Nina. E Nina conta para ele o que aconteceu, que ele perdoava a noiva dele, assim, que não... E conta toda a questão, como é que foi, contou tudo. Aí ele fica, chora, emocionado, Ele vai para casa, na casa que ele tinha, ele fica lá, ali naquela carta, ela aparece para ele em uma visão. Se materializou lá, apareceu para ele na visão espírito, encaminha-se até a mesinha que ele estava escrevendo e conversa com ele. E fala para ele, olha, perdoe fulana, porque fulana agiu assim, mas ela agiu com ciúme e tal. Perdoe, volte com ela. Olha pro espírito incentivando, né? Pra ele casar com ela de novo, pra ele casar com ela, assim, assado, porque ela precisava reencarnar. E ela queria ele como pai. Aí ele fala, não, como é que eu vou poder procurar ela depois de tudo isso? Aí o espírito diz, escreva uma carta pra ela romântica. Mande flores pra ela. Olha pro espírito dando orientação de como ele reconquistar a noiva. Imagina. Mas a noiva nunca tinha casado. A noiva ficou esperando ele. Então ele volta, depois de muitas coisas, ele volta e casa com a noiva, casa com ela, a noiva fica grávida. Quem é a criança da barriga da... A cigana Nina. Cresce, nasce, ganha o nome de Leila. E ele é apaixonado nessa filha. Apaixonado que não via nada na frente. Inclusive, era claro que ele tinha um amor tão grande por essa filha que até a noiva, a mulher, ele tinha um carinho muito grande, mas não tinha o amor que ele tinha pela menina, porque era um amor muito repetitivo, né? Uma figura de amor dele, secular. Séculos e séculos e séculos de amor. E ele cria essa filha. O que é que ele faz? Ele peca na educação dela. Porque ele, como tinha pena dela, que ela tinha sido cigana, que ela ficou abandonada, que ela não teve carinho assim assado, ele vicia ela, né? Ele mima muito ela. E botou a menina a perder, né? Porque ela ficou muito mimada. A mãe ainda tentava, porque a mãe era portuguesa. A mãe tentava ainda chamar atenção para aqui, para colar, nada. Deu jeito. Nina, que não era mais Nina, né? Era Leila. Ficou mimada. E aí Leila cresce, depois de muitas coisas assim, assado, cresce e casa com um homem que já era o amor dela também, muito velho, que se chama Roberto de Canalejas. Casa com Roberto de Canalejas e também novinha, viu? Era muito novinha, ela era grande pianista, amava o piano. E aquela vida para ela tocava nos saraus em casa, vinham os amigos e tudo. E ela se sentia super bem, super feliz. Quando casou, Roberto de Canalejas começou a proibir isso, era meio ciumento, que ela ficasse se expondo e tal. Teve uma filhinha, lindinha, assim, assado, até que ela se deixa envolver por um amigo que ficava seduzindo ela. Ela era novinha, tá, gente? E ela convence de fugir com ela para a França, para que ela pudesse tocar piano. E ela vai.
E aí o marido, que era médico, fica muito desgostoso da vida, dessa fuga tal e tal, se deixa contaminar de tuberculose, porque ele tratava as pessoas tuberculosas e morre de tuberculose, e a menina morre também. Na verdade, a menina morre antes, depois ele morre de tuberculose. Charles, nisso tudo, né? Monsenhor de Montalbán, não. Esse que eu não consigo lembrar. Quando eu lembrar, a próxima vez eu vou dizer para vocês. Charles, ele sente-se culpado porque, de qualquer jeito, ele descuidou da educação dela, né? Sabendo que ela trazia vícios e manias, já da época da cidadã, já de outros tempos. E ele não teve força moral para coibir as tendências da menina. Então, ele era cheio de mimo, na verdade, né? Só que o que acontece? Ela recebeu uma carta do pai dizendo: volte que seu marido, sua filha morreu. Ela volta. Quando ela volta já desesperada, porque na verdade ela estava enfadada daquele rapaz, porque ela não amava aquele rapaz. Ela queria só tocar o piano, entendeu? Ela amava o marido. Aí ela volta, não encontra o marido, que era a figura do amor dela, né? Não encontra a filha e ela enlouquece. No que ela enlouquece, aí o pai, tadinho, que era Charles. Estamos falando sempre de Ivone, viu? Ivone e Leila. Aí o pai fala: filha, olha que bonito, né? Você vai reconstruir sua vida, você é muito nova. Nós vamos embora pra América do Sul, pro Brasil. E nós vamos encontrar especialistas e você vai superar esse luto. O importante é que você se arrependeu e você vai conseguir de novo, e assim assado. E ela enlouquecida, né? Pela dor, pelo remorso. E ele fala: não faça nenhuma besteira em respeito a mim, que sou seu pai. Em respeito a mim, pela minha idade. E ela egoisticamente não pensa no pai. E Charles ficou com a mágoa atroz disso, que ela não considerou. Com todo o amor que ela tinha por ele, porque ela amava esse pai também, a loucura dela, esse pai. Mas ela, na hora ali, obsediada, enlouquecida, né? Não conseguia ouvir a razão. E organiza uma carruagem, se bota na carruagem, paga o cara da carruagem. A um certo ponto o homem desce e ela se joga do despenhadeiro. Ela cai no mar e morre da queda, depois vê o seu cadáver ser comida pelos peixes. Ela sofre atrozmente, né? E o pai, depois de muito sofrer, Charles sofreu, gente, assim, uma coisa assim inimaginável. Retira o corpo da filha todo comido pelos peixes. Dá uma sepultura para ela. Não podia dar uma sepultura numa igreja católica, sabe? No cemitério católico, porque ela era uma suicida. E aí, quando ele desencarna, ele chorava de noite, né? Porque ela não o tinha considerado. Mas a gente vai conversar no nosso próximo áudio. Voltando no nosso terceiro áudio, terceira parte do estudo. Então, ele sofreu muito. E quando vai para o mundo espiritual, ela foi para a casa de Maria, que é o hospital dos suicidas, certo? Passou aquilo que tinha que passar. E ele disse que assumia ela como espírito guia, né, como espírito protetor, mas que ele não daria fácil para ela em nada. Que ele seria muito severo por ela e que nessa encarnação ela ia se corrigir de qualquer jeito. Porque ele sentia, inclusive, até uma frustração de pai, né? Porque ele tinha uma participação pelo fato de ele ter sido fraco de caráter, né? Não ter sido forte com ela e mimou-a em várias situações. Era rica, mimada demais. E aí ele investe nela. Por isso que você vê é por isso que eu tô contando pra vocês. Você vê um Charles, depois ela reencarna como Ivone. Um Charles severíssimo. Que você fala: meu Deus, não tem coração. Mas ele tinha até demais, né, tadinho. Amava demais essa filha e passou pelo que passou por essa filha. E não foi falta de amor, não. Foi muito amor. E você vê que ela depois, quando tinha, já como Ivone, já reencarnada, depois do que ela reencarnou em 1900, ela, criança, sofria horrores porque ela olhava pro pai dela. Esse pai,
que ela vai contar a desencarnação, e não reconhecia o pai. Então ela diz, meu pai é fulano de tal, a minha casa é outra. E dizia a casa, eu tenho minhas carruagens, meu vestido, como eu sou pobre, que roupa é essa? E ela fazia muito capricho, né? Muita birra, e tomou muito totó, muito tapa na bunda, né? Do pai e da mãe. Tanto que até os 10 anos de idade, quem cresceu ela foi uma avó. Porque ninguém aguentava ela. A mãe e o pai não aguentavam ela. Era uma peste. Ô, dó, Jesus. Tadinha, Dona Ivone. Pois passou tudo isso. Aí vocês veem um Charles, que depois pegou o nome de Charles, né? Que é Carlos. Ele pegou e foi extremamente duro, severo com ela, porque ela precisava disso. E a bichinha saiu dessa encarnação educada, né? Foi transformada. Já doutor Bezerra, não, doutor Bezerra já tava beleza, tinha sido pai lá no 1000. E quantos, João? Deixa eu ver se eu consigo lembrar dela. Eu sou péssima pra data. Foi lá pra 1500. O Brasil já tinha sido descoberto, viu? Pois é, e o doutor Bezerra tava na França nessa época. 1550. Pois é, nesse período aí, gente. Nas Voragens do Pecado é o livro, inclusive, viu? Que ele tá lá como o pai dela. Tá bom, vamos voltar aqui. Agora que vocês já sabem tudo o que ocorreu, quer dizer, tudo não, mas é um resumo do que ocorreu, por que que Charles tinha essa postura muito mais severa, né? O sonho premonitório anunciado da desencarnação da minha mãe caracterizou-se por cenas do mesmo tipo dramático, emocionantes, pelo realismo e também pela persistência, visto que durante cerca de 6 meses as visões me perseguiram de modo constante. Adolfo Bezerra de Menezes, porém, caráter doce e como que receoso de molestar o próximo, bichinho, refere-se a assuntos igualmente dramáticos, suavizando o enredamento com expressões mais delicadas. Assim são os seus livros mediúnicos a mim concedidos. Assim também o anúncio do trespasse do meu pai para o mundo espiritual. Anúncio que dulcificou com a própria presença, como que inspirar confiança e sugerir proteção. Ele fazia o anúncio, gente, mas ele estava do lado dela, para dizer, ó, eu tô com você. Assim foi que um mês antes da morte de meu pai, ocorrida em janeiro de 1935, eu me vi durante um sonho ao lado do mesmo excelente mentor espiritual e diante de uma tela, se diria cinematográfica. Meu pai adoecera havia já um ano, mas por aquela ocasião melhorara consideravelmente e ninguém esperava o seu desenlace. Eu me sentava diante da referida tela, junto do meu pai, enquanto Bezerra de Menezes, em plano mais elevado, se mantinha em pé, apontado para a tela, criando-a, certamente com um pequeno bastão de alabraço, e disse, verás agora o que se sucederá ao teu pai, dentro de bem poucos dias. Esses fatos são naturais na vida, um espírito, e não deve lamentá-los. E não devemos lamentá-los, olha que lindo, né? Verás agora o que sucederá ao teu pai dentro de poucos dias. Esses fatos são naturais na vida de um espírito e não devemos lamentá-los. Apresentou-se então na tela um prédio, tipo de pequena mansão antiga, que possuía sua beleza clássica, mas em ruínas. A cada momento o prédio oscilava, ameaçando desmoronar. As paredes se mostravam fendidas, os vidros das janelas quebrados, a pintura enegrecida, enquanto ratos iam e vinham por dentro e fora da casa, vorazes, roendo as paredes e o madeiramento e tudo perfurado. Subitamente o prédio desmoronou com estrondo. Bum! Ouvi o ruído das paredes desabando até os alicerces. Ouvi o ruído das paredes e vi a poeira levantar-se e um montão de escombros jazendo por terra. Mas em seu lugar, outro prédio ficara. O mesmo tipo de mansão, grandioso e belo, de linhas clássicas,
porém novo, leve, gracioso, como construído em doces neblinas cintilantes. Compreendi o significado da cena e pus-me a chorar. Mas o meu próprio pai, que se achava presente em espírito, abraçou-me carinhosamente, ao mesmo tempo que exclamava sorridente: Então, que é isso, minha filha? Pois não és espírita? Por que choras? Um mês depois, meu pai morria repentinamente, vitimado de um edema pulmonar agudo que se rompera, sufocando no sangue. E eu, com efeito, sofri muito e chorei depois de sua morte, pois dentre todos os filhos eu justamente fui a que mais padeceu com a sua ausência. Por sua vez, ele próprio, meu pai, ao adoecer, um ano antes, fora avisado de que dentro de um ano seria chamada a parte espiritual e que por isso mesmo se preparasse para o inevitável evento. Atendendo, organizou os papéis de família, pondo tudo em ordem e assim evitando preocupações da mesma após o seu decesso. O aviso, porém, viera através da vidência em vigília, durante a hemorragia nasal que tivera duração de 17 horas e que marcara o início de sua enfermidade. Tratava-se, portanto, de manifestação espírita com um aviso premonitório, e os amigos espirituais que então visitaram foram sua mãe Charles, a quem ela chamava de Dr. Carlos. Olha, isso aqui está entregando o jogo, viu? Ela chamava Charles de Dr. Carlos. Isso aqui é um dos indícios dos livros. Essas coisas que eu contei para vocês foram indícios de vários livros, coisas que ela deixou aqui, deixou acolá, botou no artigo, botou em outro, juntando as peças, né? Então aí, ó, Dr. Carlos. Aí, muito ensinamento na desencarnação, né? Vamos por partes. É lindo ele chamar a atenção dela, dizendo, não és espírita? Que bonitinho, né? A gente sofre mesmo. E de fato ela sofreu e chorou muito pela perda do paizinho dela, seu José. Seu José, se não me engano, viu, gente? E aí tem uma razão muito profunda, porque é que tem uns que sofrem horrorosamente, outros menos. E ela era espírita, porque era uma sensação de abandono 2 vezes. Porque imagina, ela demorou para aceitar esse pai, né? Aí ela foi ficando adulta e se apegou fortemente a ela, porque o amor profundo dela com o pai dela, Charles, foi muito grande. Então tinha esse, aí ela se atacou a esse, né? Que foi bonito. E o sofrimento dela foi triplo, né? Quer dizer, 2 pais que ela amava perfeitamente agora no mundo espiritual. Tinha aquela sensação de paternidade, porque se a gente sofre pelo pai da gente quando vai, você imagina você amar como pai 2. Já tá lá, o outro vai embora, é um sofrimento grande, né? Então ela sofreu bastante. Uma outra coisa curiosa foi que teve o fenômeno que o pai dela, através da vidência, soube que ia desencarnar entre 1 ano. O nariz sangrou, olha, o edema que explodiu e ele morreu ensanguentado, né? Então, foi um aviso, ele percebeu fisicamente, ali começa a doença dele. Se vocês percebem, ele teve uma melhora. Vocês perceberam? Ele teve uma melhora, tanto que ninguém imaginava, né, que ele fosse desencarnar. Então, ele teve uma melhora para, com certeza, poder desenvolver atividades que ele deveria ter, atividade em suspenso. Lembro a vocês que ele era uma pessoa muito honesta, trabalhador, espírita, muito ativo, o pai da Dona Ivone. Um homem de bem, enfim, né? Botaram a Dona Ivone para nascer numa família de gente de bem mesmo. Ela ia se educar na marra, né? Porque até o fruto do meio, onde ela estava se encontrando, era um meio especial. E ele percebeu que a mãe, a avó dela no caso, né? Chamava Charles de Dr. Carlos. E ela continua. Deduz-se que, com mais frequência, somos advertidos dos fatos dolorosos, por muito mais raras são as notícias que temos de um feliz futuro. A gente tem muito mais advertência das coisas difíceis que vão acontecer conosco do que as coisas legais, né? Para preparar, porque quando a gente vai ficar feliz não precisa de preparação, né? Você se sente feliz, a alegria tá bom, mas para que a gente ficar triste, você vê a misericórdia de Deus, né? Você vê, parece que eu tô falando com uma pessoa só. Vocês verem
essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, né? De ir preparando devagarzinho até para a dor. O fato que a seguir apresentamos rodeia-se de dramaticidade observada naquele referente à desencarnação da minha mãe. Ela vai contar outro caso. E eu vou conversar com vocês no próximo áudio. Até daqui a pouco. Pois então, olha nós aqui de novo, voltando para o nosso quarto e último áudio do estudo Recordações da Mediunidade. E quando eu disse, deduz-se que com mais frequência somos advertidos dos fatos dolorosos, pois muito mais raras são as notícias que temos de um feliz futuro. Eu disse que eu fiquei ainda de contar um caso muito parecido referente à desencarnação da minha mãe. Como eu sei que alguns de vocês são curiosos, uma amiga minha me disse ontem, eu estava até curiosa para saber como é que foi. E foi a ocasião que eu tive de saber, sem ser indiscreta, né, tadinho, ouvindo o estudo. Então, esse capítulo eu contei pra vocês que eu pulei ele sem querer, né? Não vi esse capítulo, eu pulei. E comecei o complexo obsessão. Naquele período ali, a coisa interessante é que foi um período que comecei a ter umas coisas assim, umas premonições, né? Parecidas em situações com outras pessoas. E eu vou contar pra vocês por quê. Porque a título de estudo, né, o espírito é um observador, é um pesquisador, ele, até na sua dor ele tem que observar o ensinamento do que tem por detrás, e é muito interessante. Aconteceu que o marido de uma amiga desencarnou improvisamente, e nós tínhamos uma reunião do grupo espírita, era um domingo, ele desencarnou no domingo, um infarto fulminante. Ela estava na Itália, o marido estava no Brasil. E foi muito chocante, né? Nossa, jovem e tal. E eu fiquei junto com ela, muito firme e forte com ela, consolando com ela sempre, sempre, sempre. E um desses momentos que eu estava consolando, que eu vinha, na verdade, eu ouvia uma voz interior que dizia assim para mim: você agora está consolando a fulana. Se prepara, porque quando você acabar com ela, você vai começar a consolação com Beltrana. É com a mãe de Beltrana. Eu falei, nossa, que coisa horrorosa pensar isso, né? Que pensamento é esse? E nada. E você vai vê-la chorar. Quando eu disse assim, você vai vê-la chorar, porque essa Beltrana é uma pessoa muito forte de caráter. Ela é muito forte, dura às vezes, sabe? Ela tem um caráter bem forte mesmo, que é uma coisa positiva, né, nela. Eu falei, nossa. E passou um tempo, ela estava internada, mas ela tinha melhorado, voltado para casa, a mãe da nossa amiga Beltrana. E tal, e ela voltou. Passou realmente um pouquinho de semanas da situação da nossa amiga primeira com o marido. E um certo domingo nós estávamos conversando, ela também está aqui, essa outra amiga, ela disse assim, sabe, tava na dúvida se ia pro Brasil, não ia. Eu falei, Beltrana, compra a tua passagem, vai logo encontrar tua mãe. Ela, Ju, por quê? Eu falei, não, nada, vai vê-la, não pensa não. Ali, ela depois me contou que tinha dito pro namorado, poxa, a Juliana disse que era pra eu comprar passagem logo. Eu vou, começou a arrumar mala, eu vou arrumar mala e eu vou logo, porque pra ela me dizer isso é porque ela sentiu alguma coisa. Na verdade, eu senti, mas não era um sentir lúcido, assim, como foi na voz que falou, né? Era uma coisa assim mais natural, tá bom. Tive um sono bem pesado, eu durmo muito bem, graças a Deus, à noite. E acordei cedo, mas acordei assim, com aquele peso, uma coisa sombria, meio estranha. Aí saí pra fazer minhas mesmas coisas que eu faço de segunda. E aquele peso, aí eu
minha pressão bem baixa, mas muito baixa. Falei, nossa, gente, eu tô com a pressão baixa, eu tô em desdobramento. Ainda brinquei com a Adriana tinha me ligado. Adriana, eu vou pra casa porque eu só posso estar fora do corpo. Eu tava totalmente fora do corpo. Sintomas que a gente percebe. Você tá lúcida, mas você tem, assim, os vazios, sua pressão tá muito baixa. Eu vim pra casa, eu tenho a máquina, medi a pressão. A pressão tava a máxima 65 e a mínima 35. Meu irmão disse que é pressão de cadáver, né? Como é que você... Eu tava viva, em pé, lúcida, raciocínio. Eu falei, nossa, qualquer coisa eu caio. Mas só que como eu tenho uma experiência por essa questão dos contatos espirituais, eu falei, o que tá acontecendo comigo? Aí eu não entro em pânico, nada disso. Fui lá, botei sal na boca, falei, tá bom, vou comer. E fiquei em oração. Normal, fui fazer minhas coisas normais, né? Que eu me jogo em cama, me sinto doente, não. Empurro com a barriga e vou pra luta. Tava limpando a geladeira. Fui limpar a geladeira e dentro de mim fez toco. Liga pra fulana, pra Beltrana. Liga. Aí eu liguei. Quando eu liguei, ela não atendeu. Desliguei. Quando eu desliguei, aí aquela voz de novo diz, você vai ver Beltrana chorar como você nunca chorou. E eu ouvi a voz dela que dizia pra mim, Juju, a minha mãe morreu. A voz dela, não era a outra voz, era dela. Juju, a minha mãe morreu. Aí eu falei, Ave Maria, gente, que chapara com esse pensamento. No tempo que eu liguei, que ela não atendeu, era uma questão assim de 2 minutos, não mais do que isso. Ela me ligou de volta. Eu atendi. Questão de 1 minuto, né? Voltei, tive que abrir ali a porta. Passou 1 minuto, ela ligou. Quando eu atendi o telefone, eu falei, alô? Ela disse, Juju, minha mãe desencarnou. A única diferença foi o desencarnou. Ela usou a terminologia desencarnou. Quando eu ouvi a sua voz que falou antes, foi morreu. Aí eu tomei o choque, conversei com ela e ela estava chorando. Chorando, logicamente, né? E foi quando eu desliguei o telefone com ela, eu desliguei com ela, aquela voz interior falou, se prepare, minha filha, porque a próxima a chorar vai ser você, com a sua mãe. Eu tenho até que procurar saber que mês foi aquele. Minha mãe ainda não tinha ficado doente. E eu falei, nossa, gente, que coisa. E tá bom, todo o percurso que você já sabe. E realmente, minha mãe adoeceu no mês de outubro, veio desencarnar em janeiro. Um domingo antes, ela desencarnou no domingo, como eu contei pra vocês, o domingo anterior, eu senti uma malinconia, assim, uma melancolia muito grande, uma tristeza horrível. Mas por que da tristeza? Não pela morte, né? Mas porque, estando fora, eu me sentia assim, incapaz. Eu devia estar lá, eu que tinha que estar tomando conta dela. Eu que sou a filha. Então, tava uma vizinha fazendo favor, a nora fazendo favor, cuidando. E eu me sentia assim, impotente, né? Então, ela tava sofrendo muito, organicamente. E aí, eu tinha que manter equilíbrio pra minha família não ver. Fui pro meu balcão, assim, uma hora de 2 horas da tarde, todo mundo distraído de domingo, televisão ligada. Aqui não tem Faustão, mas tem jogo de futebol. Fui pro balcão, sentei e chorei. Chorei como uma criança. Chorei. Tinha chovido muito nesse dia. Chorei. Aí o sol começou a abrir. Saiu o sol, os passarinhos cantando. E é uma coisa que eu amo demais, é isso. Eu tenho um amor muito grande pelos passarinhos cantando. Aí eu comecei a enxugar lágrimas, comecei a entrar assim, tipo um transe do choro. E dizia assim, não chore, minha filha. Olhe para aquela planta. Eu tenho uma planta
que eu tenho essa planta há 6 anos. Essa planta tá seca, morta, por causa que eu tinha viajado pro Brasil. Seca. Ah, eu também tava muito triste porque eu queria ter ido pra Pádua e eu não fui. Eu precisava daquele encontro com as amigas pra pegar aquela energia boa e não fui. Fiquei muito triste por isso. Fiquei fragilizada. Aí eu olhei pra planta lá no cantinho, a planta seca. Aí fez: olha aquela planta. Olha bem aquela planta. Bem velha, bem seca. Sua mãe tá daquele jeito. Sem vitalidade, sem energia, tá daquele jeito. Aí eu levantei assim, fui em direção, parecendo guiada, né, pra planta e puxei as folhas secas da planta. Puxei. Quando eu puxei, embaixo da planta, tinha várias outras plantas novinhas. Aí eu saí puxando rapidamente, assim, de todas. Saiu uma planta linda embaixo, nascida, nova, cheia de vitalidade. Aí aquela voz disse: assim está sua mãe. O corpo está velho, está decrépito, está doente, mas o espírito está redivivo, está cheio de energia, porque o que ela tinha que passar para liberar-se está passando. Tenha fé, minha filha. E aí eu chorei de novo. Agradeci a Deus, enxuguei as lágrimas. Agradeci a Deus a possibilidade de saber que no sofrimento, no burilamento do sofrimento, burilamento, ela estava renovada espiritualmente. E que coisa linda, gente. Você saber que a pessoa que você ama sofreu fisicamente, mas o principal, que é espiritualmente, está libertada. É uma consolação maravilhosa para nós que sabemos disso. E eu voltei para minha vida normal e aconteceu uma semana exatamente. No sábado eu tive um sonho que a Vi, cheia de vitalidade, de fato. E falei: nossa, amanhã tá bem, hein, tal. E no domingo ela desencarnou. Então, dizer para vocês que foi um choro de desespero, não. Momento algum. Eu chorei de desespero, fui uma pessoa muito consolada. Até contei na época, como eu contei no GE privadamente, quem não me conhece não ouviu. Era um choro de separação, sabe? De orfandade, porque você tem essa sensação quando um pai e uma mãe desencarna. Mas era de alívio, porque eu sabia que ela estava libertada daquele sofrimento. E em vez de chorar a morte, eu chorei a libertação, eu chorei a vida, eu chorei de gratidão e falei para mim mesma que eu não me permitiria a dor do apego pelo egoísmo, porque eu sou espírita. E eu não me permitiria por um segundo desejar segurá-la naquelas condições, sabendo que o seu perispírito estava cheio de vitalidade, expurgado das energias da carne, da matéria, dos apegos, dos vícios, e que agora ela passaria por uma vida de escolarização. Interessante é eu lembrar isso tudo aqui agora, contar para vocês, porque depois, quando eu vi Dr. Bezerra, que mostrou para Dona Ivone o prédio, né, todo acabado, destruído, depois implodiu o prédio, tava a casa linda por debaixo, eu lembrei dessa experiência com minha mãe. Talvez se eu tivesse essa lembrança, porque eu conheço o livro, mas se eu tivesse essa lembrança muito forte, eu acharia que teria sido uma influência da minha mente, né? E ver isso aqui agora, dividir também com vocês quão consolador que é. Amanhã, 24 de abril, seria o aniversário dela na Terra. Ela iria fazer 71 anos. Mas hoje, nós sabemos que a festa vai ser no céu.
que nós filhos, se assim Deus permitir, nós vamos sair dos nossos corpos à noite e nós iremos estar com ela, abraçá-la e felicitá-la por se encontrar hoje no mundo dos espíritos, preparando-se com as oportunidades que Deus vai dar para ela, para que ela se instrua, para que ela possa crescer, para ser um espírito sempre melhor e preparar nós, os filhos, o lugar para chegarmos. Obrigada, meu Deus, por todo esse conhecimento que o Senhor nos permitiu ter. Obrigada aos espíritos amigos, o cuidado, muitas vezes silenciosos, no anonimato, a fim de não tirar de nós a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio e, enfim, o mérito das nossas ações. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser espíritos melhores. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Até semana que vem.